Boa tarde. Estamos aqui novamente esta tarde para a nossa reunião pública doutrinária do Evangelho, hoje com o nosso irmão Pedro Martins, do Grupo Espírita Novo Horizonte de Serra Talhada, com o tema A Parábola das 10 Virgens. Que possamos estar atentos aos aprendizados trazidos nesta tarde, que nosso irmão possa nos esclarecer acerca desse ensinamento, que possamos compreender, nos reabastecer, para que possamos estar mais fortalecidos dentro do Evangelho de Jesus. E eu convido o irmão para fazer a prece inicial. Jesus amado, divino amigo, agradecemos a Ti a oportunidade que nos dás de estarmos reunidos em Teu nome, sob a assistência, o amparo dos benfeitores espirituais que Te representam nesta comunidade e que velam sobre esta casa de oração e de serviço. Rogamos a assistência amiga e benevolente desses diretores espirituais, com a Tua aquiescência, para que a nossa reunião transcorra em paz, seja proveitosa, produtiva, e as luzes do Teu Evangelho, acesas em nossos corações, iluminando as nossas consciências, nos sirvam para uma vivência prática nas lides de cada dia. Que a grandeza da Tua bondade, as bênçãos da Tua misericórdia nos envolva a todos nós que aqui nos encontramos e se estendam sobre esta comunidade triunfense, agora e sempre. Para mim, é sempre um motivo de gratidão, de reconhecimento, é uma satisfação quando eu recebo uma oportunidade como esta de compartilhar as lições do Evangelho, porque no compartilhamento sempre nós aprendemos um pouco mais e relembrando o que nós já acumulamos de teorias, avivamos na nossa intimidade esses chamamentos, esses alertas, essas orientações trazidas por Jesus para a humanidade. Allan Kardec, ele tem a oportunidade de dizer em sua obra, porque o Pentateuco, a base da doutrina espírita, embora seja uma obra dos espíritos superiores, Allan Kardec tece nela comentários da sua experiência, da sua observação, fruto do seu trabalho. E quando ele nos diz que a doutrina espírita tem ou detém a chave que abre os mistérios do Antigo Testamento, que desvenda o que está nos símbolos mesmo do Novo Testamento, traz para nós uma linguagem muito clara. Ele diz que a doutrina espírita tem essa chave. E quando nós vamos estudar Antigo Testamento, Novo Testamento, sob o ponto de vista, a ótica do Consolador, sob a interpretação que os bons espíritos trouxeram no curso da doutrina espírita, nós vemos que é uma grande verdade isso. Como nos facilita a compreensão
a explicação, a interpretação dada pelos Espíritos, pela doutrina espírita, acerca de lições milenares. Então, aqui nós trouxemos hoje, a mim, em particular, me chamou a atenção sempre, quando eu fui ler as parábolas de Jesus, essa parábola das 10 virgens, que de fato é uma comparação que Jesus faz com o reino dos céus. Jesus estava aqui na terra, começando a fazer a sua pregação, e falava de um reino que havia de vir, falava da implantação de um reino que ele estava ali para implantar, e as pessoas que ouviam Jesus falar, elas associavam esse reino com o reino que elas conheciam, que era o reino dos homens, um reino onde tinha um rei, onde tinha a corte, onde tinha os poderes de um rei em seu reinado, e onde tinha inclusive exércitos para conter a população, para impor força. Era como o povo compreendia um rei e seu reinado. E Jesus vai ter até que falar sobre isso muitas vezes, para mostrar que o reino que ele vem anunciar, lançar as bases, não é um reino assim, é um reino diferente. Então, em certos momentos, ele vai conversar com as pessoas, e como a compreensão das pessoas não está muito facilitada, ele vai contar histórias, para ver se facilita a compreensão do que as pessoas estão entendendo equivocadamente para o que ele quer dizer, que é um reino que não é terreno. Ele diz, inclusive, o meu reino, estou falando de um reino, mas esse reino não é desse mundo. Então, Jesus vai contar várias parábolas, e muitas delas ele diz assim: o reino de Deus se assemelha a isso, o reino de Deus se compara a tal coisa, e vai contar histórias. Eu achei interessante essa das 10 virgens, porque as outras, até que a gente consegue compreender, eu em particular, até que conseguia compreender, usando o mesmo conhecimento que a gente tem da atualidade das coisas, da história que nós estudamos nos livros, na escola. Mas essa das 10 virgens não foi uma coisa fácil para mim. E eu também não tenho observado ao longo do tempo, nas pregações de diversas religiões, ela ser citada. Ela não é uma parábola muito citada. Então, eu vou ler, eu trouxe um papel aqui justamente com ela, para poder eu ler, para a gente ver como é ler e depois como é compreender usando a chave espírita, o esclarecimento espírita. Então, essa palavra ela está lá em Mateus 25, capítulo 25, vai do versículo 1 ao 13. E ela foi dita por Jesus no Monte das Oliveiras, numa noite, no Monte das Oliveiras. Dali a pouco ele já ia ser preso, e ia começar aquele processo todinho até a crucificação. Então ele está lá e perguntam a ele, os que estão em sua volta, perguntam a ele de novo: o reino dos céus. E o reino dos céus? Nas outras parábolas, em quase todas elas, Jesus diz assim: o reino dos céus é como um pai que casou seu filho. O reino dos céus é como um pastor que tinha muitas ovelhas, onde escarrou. Ele vai dizer assim, nas outras parábolas. Nessa daqui, Jesus não diz ele não usa o presente, ele usa o futuro. Ele diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas ou lamparinas, naquele tempo não tinha energia elétrica, era lamparina com azeite, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas.
E tardando o esposo, elas cansaram, amoleceram, cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós. Então ides antes comprar aos que vendem e comprarem para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aí encerrou a lição. A primeira impressão que a gente tem, essa foi a que eu tive, e eu já observei uns vídeos tratando desse mesmo assunto com a visão de outras religiões. A primeira impressão que quase todo mundo tem é que eram 10 virgens esperando o esposo. Então, se a gente for compreender assim, seriam 10 candidatas para um marido. Só que 5 tinham o juízo perfeito. Eram pessoas sensatas, prudentes. E 5 eram loucas. Se for ao pé da letra, a gente já começa a encontrar alguma dificuldade aí. Mas as parábolas de Jesus, elas não são uma literatura de se compreender literalmente. Elas são lições trazidas, repletas de símbolos, de emblemas, para que a pessoa que estiver lendo procure extrair o espírito da letra. Porque o espírito vivifica e a letra mata. Então, as lições de Jesus, consideradas só a leitura, pode gerar confusão no leitor. Mas se procurar com alguma inspiração, com alguma reflexão, com alguma meditação, o que está sendo lido, se extrai daquela leitura um conhecimento muito profundo para o lado espiritual do indivíduo que lê. Então, o que é que está acontecendo aqui? Jesus está à noite, lá no Monte das Oliveiras, cercado com o pessoal que o acompanha, os apóstolos estão com ele, e alguém vai perguntar sobre o reino de Deus de novo, e ele vai fazer uma comparação. Só que nessa comparação ele não vai dizer que o reino de Deus é, ele vai dizer que o reino de Deus será. E ele vai usar uma história que o povo compreende muito bem, nós não. Aquele povo que estava escutando Jesus compreendeu muito bem a história. Porque Jesus falava alguma coisa que era da tradição do povo. Mas não é da nossa tradição, a gente não entende. Então vamos buscar entender. Vamos agora dar uma viajada lá para o tempo de Jesus. Vamos ver se a gente consegue ficar, pelo menos imaginar, na posição dos que viviam ali, para a gente compreender muito bem o que Jesus disse, ou razoavelmente o que Jesus disse. Então, há 2.500 anos, contando de hoje, se a gente fizer uma volta para o passado, há 2.500 anos, era um costume naquela região toda, onde Jesus viveu, era um costume do povo, era um costume da tradição judaica, era do povo esse costume, de fazer o quê? Os casamentos, eles não eram
como são hoje. Aqui na nossa região, antigamente, os pais combinavam o casamento. Na nossa região, os pais combinavam. Então, o pai do rapaz combinava com o pai da moça um casamento, que muitas vezes era até por interesse. Juntar duas famílias. Mais antigamente, juntavam dois reinados. Então, tinha esses casamentos que eram de acordo. Pois bem, os pais faziam o acordo. O pai do rapaz, o pai da moça. Quando estava próximo do dia do casamento, aí tinha aquelas organizações todas que se faz, que se arruma enxoval. Né? Vamos usar uma palavra atual. Enxoval. Quando era no dia do casamento, o pai do noivo ia arrumar toda a festa. A festa não era o inteiro. Eu alcancei aqui na zona rural, ali de Serra Talhada para Leste, em casamento de matuto, que tinha 2 dias de festa. Comes e bebes durante 2 dias. Então, lá na Palestina, de 2.500 anos atrás, eram 7 dias. A festa de casamento durava 7 dias. Eles têm uma coisa com 7, com a numerologia. Era 7 dias. No dia do casamento, como era o ritual? O pai do rapaz ia organizar a festa. A festa era na casa do pai. Não era na casa da noiva. A festa era na casa do pai. A noiva, logo cedo, ela ia se arrumar, se organizar. Essa casa podia até ser perto da casa do noivo, ou podia ser distante. Não importava. Não importava. A noiva ia ficar em casa, ela ia se organizar, e fazia parte da tradição a noiva chamar, convidar 10 amigas. 10 amigas. Por que é chamado aqui de virgens? Porque naquela época os casamentos se davam quando as meninas completavam 15 anos. Então ali, 15, 16, os casamentos aconteciam. Eram casamentos combinados pelos pais do noivo e da noiva. 15 anos, o casamento se dava. A moça ficava em casa se organizando, convidava as amigas, 10 da faixa de idade. Pensa aí, festa da debutante. Pronto, festa da debutante. A mocinha de 15 anos convidava 10 coleguinhas. E o noivo convidava um amigo. O amigo mais amigo, que ele considerasse o mais íntimo. Aquele amigão. O noivo convidava um, esse amigo ia ter uma função. A noiva convidava 10, essas 10 iam ter função. Porque a partir dali era tido como o ritual, o cerimonial do casamento. Não era só na hora que fosse casar. O dia todo já tinha uma ritualística. O que é que acontecia? O casamento geralmente se dava ao entardecer, na hora que o sol ia se escondendo, quando ia anoitecendo. Por isso que precisava de lamparina. Porque não tinha luz elétrica. Não tinha os recursos nem diante da luz. Na região da Palestina usava-se muito o azeite, para muita coisa, inclusive para acender as candeias. As lamparinas eram para estarem acesas, para no momento oportuno, quando tivesse o anúncio, ia ter um anúncio, um aviso, aí essa noiva ia sair com as 10 coleguinhas, com as suas lamparinas acesas, caminhando até a casa do pai, do noivo. Se não tivesse combustível, como é que ia fazer para andar no escuro? Então, isso era uma parte ritualística. Pois bem, qual era o papel do amigo do noivo? O amigo do noivo, ele ia acompanhar o noivo, ele ia à frente do noivo com um par de sandálias. Quando chegava na casa da noiva, de frente dela, aí ele jogava essas sandálias nos pés dela, e aí ela calçava as sandálias. Quando ela calçava as sandálias, isso significava no ritual que o noivo tomava posse da noiva. A partir dali, ela pertencia a ele.
Aí os dois juntos agora iam voltar para a casa do pai dele, acompanhado das 10 virgens. Quando chegasse lá, que entrasse, fechava a porta. Quem estava dentro, estava na festa. Quem chegasse atrasado, não tinha mais direito de entrar. Pois bem, acontece que nessa parábola de Jesus, por algum motivo, que é uma parábola, não é? Não está contando um fato verídico, está contando uma parábola, ele criou uma história. Nessa parábola de Jesus, por algum motivo, o noivo atrasou. Geralmente é a noiva que atrasa. O noivo atrasou. Então, elas ficaram esperando. E como demorou muito, cochilaram, adormeceram. O pai do noivo era quem dizia, era quem ditava a hora do casamento. Era ele que ditava. Por algum motivo atrasou. E o pai do noivo só deu as ordens meia-noite. Hora que do entardecer para meia-noite vai tempo, né? E como essa moça lá com as lamparinas acesas, esperando, que era coisa para ser 6 da tarde, 6:30, e olha que já era meia-noite. E elas não levaram azeite de reserva. Quer dizer, 5 que foram prudentes levaram azeite de reserva. 5 que este foi chamado aqui de louca, mas não é no sentido de não ter o juízo aprumado, é que não foram previdentes, não pensaram numa possibilidade, né, de alguma coisa acontecer, de variar o horário. Essas não levaram azeite de reserva. E como o noivo atrasou, na hora lá da meia-noite, que disseram assim, escutaram uma voz dizendo: o noivo vem se aproximando, chegou a hora, o noivo vem. Esse aí era o papel do amigo do noivo, que saía à frente, né? O pai do noivo decidia a hora, o amigo do noivo saía à frente, fazendo o anúncio em voz alta, em tempo de se esgoelar, em voz alta, e levava consigo o vasinho lá das sandálias. Pois bem, quando foi na hora que o noivo foi se aproximar, 5 das damas de companhia, 5 estavam com as lampas acesas e tinha lá uma reserva de azeite. 5 não tinha reserva de azeite. E como o percurso da casa da noiva para a casa do pai do noivo era distante, era longo, elas pensaram assim: não vai dar, a lamparina vai se apagar. Aí falaram com as 5 prudentes: me empresta um pouco do seu azeite, porque no nosso não vai ser suficiente. E aí aquelas prudentes disseram assim: olha, vai que a gente empresta um pouco do nosso para vocês e acaba para todo mundo. Então vocês vão no pessoal que vende e depois acompanha nós. E assim aquelas 5 fizeram. Foram à procura dos que vendiam azeite. Enquanto isso, as 5 que estavam organizadas, que era prudente, que tinha pensado nessas possibilidades, sobre acompanhar o noivo, entraram na casa paterna e foram para a festa das bodas. Depois de um tempo que essa festa está acontecendo, chega aquelas 5 que atrasaram porque foram buscar o azeite que lhe faltava, e quando bateram na porta, quem cuidava da porta disse assim: eu não vos conheço. Então imagina que tem uma festa que, pela tradição, quem chega atrasado não entra, alguém bate depois, quem é encarregado da portaria abre, não tem uma lanterna, não tem um crachá, ele levanta a lamparina assim, olha para o rosto, diz: eu não conheço vocês. Porque se aquelas 5 moças fizessem parte do cortejo, elas tinham entrado com a noiva. E elas chegaram depois dizendo que era dama de companhia. Dama de companhia só entrava acompanhada. Só entrava acompanhada. Então elas não foram reconhecidas como tal. Elas podiam ter dito até que era amiga, conhecida da noiva ou alguma outra coisa, mas dizer que fazia parte das 10 escolhidas não tinha como. Não foi permitida a entrada delas. Pois bem, Jesus não vai contar uma parábola, nem para o povo do tempo dele, nem para nós, usando uma linguagem que ninguém entendesse.
quando ele usou essa parábola, que era do conhecimento do povo, da tradição do povo, do modo de viver do povo, o povo entendeu. Nós, os ocidentais, nós, os estudantes da doutrina espírita, nós temos dificuldade de compreender. Eu vi um material sobre essa mesma passagem, sobre essa mesma parábola, explicado por irmãs catecistas. Um videozinho de uma palestrante catecista explicando essa parábola para os católicos. Muito interessante o entendimento que é extraído da parábola. Eu achei muito interessante. Não diverge em nada do entendimento final que nós, os espíritas, tiramos. Só que nós, os espíritas, que estamos procurando estudar, a gente consegue ir mais além do que aquele entendimento. Então, a colocação católica é muito boa e a gente consegue chegar numa ótima e numa excelente, se a gente for buscar extrair mais compreensões do assunto e aprofundar mais. Pois bem, então nós vamos observar que tem um amigo do noivo que sai à frente. Vamos pensar assim. Se Jesus for, só para a gente imaginar, vamos soltar aqui a nossa imaginação. Se a noiva fosse a humanidade térmica, vamos sair agora do símbolo hebraico, vamos para aqui, para o Evangelho de Jesus. Se a noiva fosse a humanidade que vive na terra, esperando um noivo que já tinha sido anunciado há muito tempo pelos profetas, de não sei quantos séculos, dizendo, ele vai chegar, o Messias vem, o Cordeiro de Deus, e assim cada profeta dizia com suas palavras, avisando a vida de Jesus, anunciando a vida de Jesus. Uma vida que demorou muito para chegar, para acontecer. E as pessoas estavam esperando. Jesus estava ali conversando com eles e eles ainda não tinham entendido que aquele que tinha sido anunciado de muito tempo estava sentado com eles conversando. Muita gente ao tempo de Jesus e na Palestina ainda hoje se espera a vida de Jesus. Na Palestina, muitos esperam ainda hoje a vida de Jesus anunciada pelos profetas. Tem lá uma confusão enorme, porque os cristãos são os que acreditam que Jesus já veio, assim como a gente acredita. Mas tem lá uma infinidade de pessoas que não acreditam que aquele que veio é o anunciado, é o prometido. Isso até dá confusão, dá até arenga entre eles. Briga mesmo. Imaginemos que Jesus é o noivo, é o esperado, é o anunciado. Tem alguma aliança para se firmar. Se a gente for usar esse termo da aliança, a gente vai entender que Deus fez uma aliança com os hebreus. A primeira aliança foi na revelação com Moisés. Deus estabeleceu com aquele povo uma aliança. Tem até a Arca da Aliança. Tem até umas falas no Antigo Testamento que usam muito essas expressões de aliança, de fidelidade. Quando vocês virem em algum para-choque de carro, em algum adesivo de carro, Deus é fiel, é se reportando a essa fidelidade do Antigo Testamento, onde Deus foi fiel ao povo e o povo não foi fiel a Deus. E naquele tempo, tinha uma crença que se a pessoa fosse fiel a Deus, como Deus é fiel à pessoa, tinha inclusive prosperidade. Daí veio uma série de situações que gerou isso que nós temos hoje em muitas igrejas, que é a teologia da prosperidade. Você dá 100 e Deus lhe dá 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Aí foge do Evangelho e vai com uma coisa mais de interesse material. Sem crítica da minha parte. Jesus, quando chega, ele diz que vai ali estabelecer uma segunda aliança.
Quem frequentou, como eu frequentei, muitas missas, sabe que o padre tem um momento da cerimônia católica, que ele vai levantar um cálice, e vai ter uma hóstia, vai ter um vinho, e ele vai dizer assim: isso aqui é o cálice, meu sangue, da nova e eterna aliança. Está falando da segunda aliança que Jesus, Deus quis estabelecer com a humanidade uma segunda aliança, e deu seu Filho. Então, se Deus mandou o seu Filho, Deus está dando um noivo para estabelecer uma aliança. Tudo isso é símbolo, mas é muito interessante a gente analisar desse ponto de vista. Então, Jesus, ele veio para estabelecer uma aliança com a humanidade. Ele vai usar essa simbologia. Ele está contando aqui a história. O pai é quem diz a hora. O pai é quem estabelece com quem o filho vai casar. A hora não é o noivo quem decide. Quem decide é o pai do noivo. Aí a gente já começa a encontrar um sentido na parábola. O noivo tem um amigo íntimo que vem antes avisando, bem na frente avisando. O que foi que João Batista fez? João Batista, além de ser o precursor, o que veio antes, fazer a propaganda, além de ser primo legítimo, né? Ele é primo, porque a mãe de João e a mãe de Jesus eram primas legítimas, não é assim? Que a gente estudou lá na Bíblia, é assim. Maria e Isabel eram primas. Elas, além de ser primas, nós vamos encontrar isso no livro A Boa Nova. Além de elas serem primas, elas eram íntimas. Elas se visitavam e elas conversavam assunto de mulher, né? Então elas tinham aquela conversa privativa que duas amigas e irmãs têm. Elas falavam sobre as coisas pessoais. Elas falavam assuntos de mulher. Elas compartilhavam a intimidade de mulheres casadas. E enquanto isso, os meninos brincavam no terreiro. Está narrado no livro A Boa Nova. A diferença de João para Jesus eram 6 meses de idade. Porque quando Maria vai anunciar que está grávida, Isabel está com 6 meses de gravidez, mais ou menos. Pois bem, quem foi o amigo do noivo que veio antes avisando? O noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. João, o Batista. Quem são as virgens? Quem são as virgens? Ora, se Jesus é o noivo, e a noiva é a população do mundo, se somos nós, então nós estamos divididos em grupos. O grupo dos que são prudentes e o grupo dos que não são. O grupo dos que são prudentes pensa assim. Isso vale, inclusive, para quem não tem conceito religioso. Para quem não tem conceito religioso, o que é ser prudente? É alguém que leva a sua vida pensando assim: eu vou ter o plano B, eu vou ter o plano C, porque vai que o plano A não dá certo, eu tenho uma saída. Eu ganho R$1.000, não vou gastar todo, eu vou guardar 100, porque vai que acontece um negócio ali, mais para frente eu não sei, e eu tenho uma reserva. Se Deus permitir que eu viva muito, pode ser que eu envelheça, e é bom que eu tenha lá na velhice, com que garantir um remédiozinho, uma condição de vida razoável. Então eu vou começar desde agora a me organizar, vou me estruturar, vou ser uma pessoa previdente, né? Vou ser uma pessoa previdente, vou ter um cuidado com isso. Não sei como é que vem o dia da manhã, o prudente.
o previdente age mais ou menos assim, em todos os sentidos. Procura sempre ter um modo de viver que analise possibilidades ou não de dar certo isso, de dar errado aquilo, mas vai viver. E os que são, aqui é citado de louco, porque não chega nem a ser só imprevidente, chega a ser aquela pessoa que realmente não se prepara para nada. Quer ver um trechinho de uma música que diz bem assim? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A música é linda, mas a filosofia da música não é. Né? Então, nós que temos que levar a vida, não é a vida que tem que levar a gente. E quem leva a vida vai trabalhar pelos caminhos da prudência. Quem deixa a vida levar não vai pelos caminhos da prudência. E muitas vezes, não ir pelo caminho da prudência, comete loucuras, né? Faz coisas absurdas, coisas que depois a pessoa se arrepende muito, depois tem que fazer um trabalho enorme para corrigir, para consertar. Muitas vezes a gente chega numa certa idade e diz assim: se eu voltasse no tempo, eu não faria aquilo que eu fiz daquele modo, eu faria diferente. Muitos de nós, depois de uma certa maturidade, chegamos a essa conclusão. E em certos pontos, até tem coisa que a gente fez boa, mas que faria melhor ainda. Pois bem, então, aqui nós temos já o símbolo, o noivo, o pai do noivo é Jesus, o noivo é Jesus, o amigo do noivo que vem avisando à frente, anunciando, mesmo gritando, falando em voz alta, é João, o Batista, a voz que ecoava no deserto. Depois que João fica frente a frente com Jesus, depois que passa no processo do batismo, que Jesus fez questão que João o batizasse, está ali para frente. João se cala, se afasta, poucos dias depois é preso e decapitado. E Jesus continua a sua tarefa. Então, o que é que nós precisamos cuidar? Nós precisamos cuidar porque a gente não sabe a hora. A gente não sabe a hora. Jesus disse assim, ao seu tempo. Ele anunciou para os seus seguidores, para os apóstolos, tinha mais muita gente que acompanhava. A gente pensa que Jesus só tinha 12. De fato, Jesus escolheu 12. Mas nos tempos áureos, nos tempos do auge na Palestina, Jesus tinha mais de 500 seguidores. Seguidores. Não era da internet. Era que seguia, que andava. Mas andava. Seguir, naquele tempo, era andar, junto, acompanhar, acampar, dormir, comer, junto. 12 foram escolhidos. Mais de 500 eram os da Galileia e acompanhavam. Muitos desses depois fizeram seguidores, porque conviveram com Jesus. E depois da morte de Jesus, muitos desses, eles saíram dizendo, pessoas souberam notícias, e aí essas pessoas que souberam dizer, mas poxa, eu queria tanto ter visto, ter conhecido, eu quero saber a respeito, tinha uma curiosidade, uma coisa que mexia com aqueles espíritos, porque eu queria tanto ter visto, ter passado um minuto com ele, ter feito uma pergunta, ali tinha muita gente com essa sede de saber, né? E então, quando essas pessoas encontravam alguém que passou uma hora, que passou um dia, mas Jesus queria conversar, como era ele? E o jeito dele, como era a fala? Então, tinha muita gente que procurava essas pessoas para saber. E essas pessoas acabaram fazendo seguidores, né? Seguidores, discípulos, saíram multiplicando, foram multiplicadores. Nós sabemos que dos 12 que Jesus escolheu, Judas informou, né? Ficaram 11. João, que era bem novinho, João tinha entre 17, 18 anos, era novinho. A maior preocupação dos outros colegas com João, os mais velhos, era porque ele era muito novinho, ele era ingênuo.
E os mais experientes tinham receio de João não levar adiante a missão por causa das propostas do mundo, né? Por causa das coisas mesmo, das ofertas do mundo. Ele era ingênuo. E aquela pureza de João, os outros tinham receio que ele perdesse. Esse foi o único que não morreu de morte violenta, né? Na cruz, Jesus já deu logo uma missão grandiosa a ele, que foi ele ser filho de Maria. Ele disse: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E entregou um ao outro. E João foi cuidar de Maria. Depois que Maria faleceu, João foi fazer o trabalho de discípulo, o trabalho mesmo integral e intenso de divulgação, chegando a ser preso, né? Teve sentença de morte, mas a morte não se cumpriu, então foi o que faleceu de velhice. Os outros todos foram mortos. Pedro foi crucificado, cabeça para baixo. Paulo foi decapitado, foi passado na espada de um soldado romano. Teve outros que foram para mais distante, esses foram esfacelados. Teve alguém que foi amarrado num cavalo e o cavalo arrastou até se espedaçar. Teve outros que foram repartidos em praça pública, cortados os pedaços e tudo assim. Cada um teve uma morte horrível. Todos eles, né? Os outros 10, Judas enforcou-se, João envelheceu, os outros 10 morreram tudo de morte violenta. Pois bem, então Jesus, quando esse povo todo estava reunido em torno dele, e ele, sabendo que se aproximava o dia do falecimento, da morte dele, ele vai dizer para o pessoal: está se aproximando o dia. E é natural que aquelas pessoas ficassem tristes, elas ficaram tristes. E Jesus vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Não fique entristecido, não desanimem, não entristeçam. Não. Eu vou rogar ao Pai, e o Pai vos enviará um outro Consolador, o Espírito Verdade, que ficará convosco até o final dos tempos. Tudo isso tem muita simbologia. Jesus faz um anúncio desse e o Consolador que ele promete vai chegar 1850 anos depois. Então não é coisa imediata, porque o tempo contado pelos espíritos superiores é diferente do nosso ciclo de tempo, que a gente marca por um relógio, que a gente marca por causa do planeta onde a gente vive, pelo giro que ele dá em torno de si mesmo, pelo giro que ele dá em torno do Sol. Então nosso modo de contar tempo é assim. Quem sai do planeta Terra, aí não tem mais o giro da Terra, não tem mais o giro da Terra em torno do Sol, então o tempo é contado diferente. Não é mais da mesma maneira que nós outros. Então nós não sabemos o tempo, em que tempo, qual é a hora. Nós não sabemos qual é a hora que o noivo vai chegar. Observa o símbolo desse como é lindo. O noivo que vem buscar a sua noiva. O noivo é Jesus Cristo. Então não é um noivo qualquer. É um noivo que todo mundo quer. Agora, a noiva pode ser prudente ou pode ser uma louca. Qual é a nossa posição na espera do noivo? Daquele que vem nos buscar. Para conviver com ele na casa do Pai. É a postura prudente ou é a postura louca? Então, como é que nós deveremos nos comportar? Jesus disse assim: vós sois deuses. Ele disse assim: tudo que eu faço, vocês também são capazes de fazer, se tiver a fé do tamanho do grão de mostarda. Digo mais, poderão fazer coisas mais excelentes, mais extraordinárias. Então a fala de Jesus é mostrando que nós somos capazes de produzir muito mais do que o que nós produzimos. Porque nós temos
para tanto, uma essência divina. E tem um momento que ele diz assim: brilhe a vossa luz. Opa! Chamou a gente de candeia. Chamou a gente de lamparina. Nós poderemos produzir luz. Atualmente, já não é nem tão atual assim, a ciência mesmo diz que nós somos seres energéticos. Que nós temos, que nós somos energia. Que o espírito é uma energia sutil e que o nosso corpo é uma energia condensada. Que aqui é matéria, e aqui é matéria, e que essa luminosidade que eu não consigo pegar é matéria. Isso, inclusive, já foi constatado em laboratório, em pesquisas científicas, mais recentes. Conseguiram isolar, é uma coisa que é incrível isso, conseguiram isolar uma partícula de luminosidade, um lúmen, e constatar que aquilo é a matéria num estado. Então agora a gente não tem mais somente a matéria no estado líquido, gasoso, como a gente aprendeu lá mais atrás na escola. A matéria agora tem outros estados, porque a ciência foi evoluindo e foi comprovando que a matéria tem mais estados. Né? Então ela tem um estado que está entre a parte material e a parte líquida, ela está na parte pastosa. Então tem a matéria no estado pastoso. Então, observa que foram criando isso, constatando, comprovando isso. Então agora nós somos seres energéticos, nós somos uma energia quintessenciada, uma energia num grau de aprimoramento, de sutileza mais elevada, e nós habitamos um corpo que é também uma energia, só que condensada, grosseira, que pode ser tocada, que pode ser pego, palpável. Pois bem, quando Jesus diz assim, brilhe a vossa luz, ele está dizendo que a gente pode brilhar, que a gente pode ser luz. Pode ser luz mais intensa, pode ser uma luz mais ou menos, pode ser uma luzinha bem apagadinha. Quando Kardec interroga lá no Livro dos Espíritos a respeito dessa questão, os Espíritos dizem assim, que o Espírito, pergunta se o Espírito tem forma, se tem forma, se o Espírito o Espírito é alguma coisa, a gente pode pegar, a gente pode ver. Essas são as perguntas que Kardec faz aos Espíritos superiores a respeito de Espírito. E é dito que os Espíritos tem forma e tem cor, ou seja, emite uma luz que pode ir desde uma cor bem opaca, sabe, um escuro que não demonstra vitalidade, luminosidade nenhuma, é opaco, não tem brilho, até a coloração de um rubi, que é um vermelho intenso, que é um vermelho puxado para vinho, muito bonito. Pois bem, e tem a forma de uma centelha. Então, se você bater uma pedra no outro, sai uma faísca. Um isqueiro que você puxa, se não tem, está sem gás, você puxa assim aquela pedrinha, dá o atrito, sai aquela faísca. Um esmerinho, quando bate no metal, sai uma faísca. O espírito tem a forma de uma centelha, ou clarão. Então, passa para nós uma ideia de que pode ser centelha, um pouquinho, e pode evoluir para um clarão. Muito bem, brilha a vossa luz. Quando nós estamos encarnados, nós temos uma coisa que a gente aprende, só a doutrina espírita explica isso. Fluido vital. Fluido vital. O combustível da vida. O fluido vital é o quê?
numa comparação bem grosseira, o corpo da gente seria um carro, o carro que vem todo arrumadinho, vem todo pronto para rodar, e ele tem um tanque de combustível. Se não botar combustível lá, não roda. Talvez num empurrão, uma ladeirinha depois, não vai mais para cá nenhum. O fluido vital é o combustível. Quando o espírito vai encarnar, reencarnar, ele recebe uma quantidade desse combustível compatível com aquela programação de tantos anos que está sendo feita para que vai viver na Terra. Você vai viver na Terra, mais ou menos nós estamos planejando aqui, pelas suas necessidades de melhoramento espiritual, você vai viver lá uns 70, 80 anos. Observa que isso é uma programação, não é uma sentença. Programação é uma coisa que pode dar certo, pode não dar certo, o indivíduo pode variar, pode não seguir tão fielmente aquilo que foi programado, planejado. Mas tem indivíduo que tem uma programação de viver 80 anos e consegue viver mais, porque economizou seu combustível, porque aplicou a sua vida nos caminhos da prudência. E aí, às vezes, muitas vezes, tem direito até mais um pouquinho, mais um complemento. Deu uma baixada no carro, passa ali no posto, bota mais um pouquinho. Os próprios espíritos dão a esses indivíduos, que nós chamamos de, é como se fosse uma prorrogação, dá mais uma, bota mais um combustível aí. Não vem agora, fulano não vem agora. Vai passar umas coisas, tem uma necessidade aí para passar, porque é do espírito, tem que passar. Mas vai receber todo o amparo, toda assistência, toda misericórdia, porque a lei é de justiça, de amor e de caridade, ela não é separada. Então, quando entra o absoluto da justiça, já entra com o absoluto do amor, já entra com o absoluto da caridade. E é interessante que na justiça divina, quando fala da justiça e fala do amor, é o absoluto divino no amor e na justiça, e na caridade permite entrar meio mundo de gente no pacote da caridade, uns pedindo pelos outros, uns se importando pelos outros. Não é interessante isso? Então, aquele que andou por esses caminhos, que são os prudentes da parábola, esses têm as suas candeias acesas. Quando o combustível dá uma baixadinha, conforme seja a avaliação que os bons espíritos fazem a respeito daquele indivíduo, ele recebe mais um pouquinho. Porque aqueles que cuidam disso, lembra que as moças disseram assim, vai lá naqueles que vendem, que cuidam disso, e providencia lá. Porque vai ter a gente que fornece do nosso e acaba para todo mundo. Pois bem, mas os que, desde cedo, foram imprudentes, as loucas, o símbolo que dá as loucas, os que usaram a vida, a energia, o modo de ser, imprudente, imprevidentemente, fazendo tudo quanto era contrário à sua programação, ao seu planejamento. Aí acabou-se o azeite, o fluido vital. Acabou-se o fluido vital. A luz, pouca luz. Agora, vamos pegar esse símbolo aqui, que parece falta de caridade, mas não é. A noiva não chamou, não convidou 10 amigas. A noiva convidou 10 amigas na parábola. Foi 10 amigas. Olha, para a festa de casamento você não chama 10 qualquer um. Você chama para ser sua dama de honra, 10 pessoas da sua consideração. E se 5 estava sem o combustível para as lâmpadas, e 5 tinham combustível, então faltou alguma coisa aí. Ou não faltou? Se a gente fosse levar assim, deu ao pé da letra, que amizade é essa? Que eu vim para a sua festa de casamento, você parece que teve consideração a mim e chamou. E agora que eu estou caindo nessa necessidade, parece que o meu combustível vai ser pouco, você vai se embora e me deixa na mão. Você sabe que se eu me atrasar, eu chego lá e não entro. Pois bem, aí fica parecendo que foi assim. Mas vamos trazer para a realidade espírita.
luz você pode me dar? Você pode me emprestar a sua, Cléo? Não pode. Alguém, por mais que queira, não pode me dar a luz dele. Não pode emprestar. Você não pode. Você me quer bem, eu quero dar a você. Não é, minha filha? Mas se eu não fiz a minha luz, você não pode me dar da sua. Não pode. Não é covardia. É intransferível. O que é que a gente pode e deve fazer? Brilhar a nossa luz. Porque quando a gente faz brilhar a nossa luz, a gente clareia o campo. A gente ilumina em volta. E os que ainda não fizeram brilhar a sua luz, por um tempo, têm um benefício na claridade que a nossa produz. Uma outra coisa que nos leva a refletir é: quando o noivo chegar, como é que a gente vai estar de candeia? Como é que vai estar a nossa luminária? E se o noivo chegar hoje? Porque para cada um de nós ele chega no tempo que o Pai determina. Quem determina a hora é o Pai, não é o noivo. O noivo vem. O noivo vem. Ele disse, não fique triste não desanime. Eu vou, mas eu rogarei ao Pai, e o Pai vai enviar um outro Consolador, o Espírito Verdade. 1862, o Espírito Verdade dá uma comunicação, está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Se eu não estiver enganado, o título dela é A Nova Era. Numa tradução é a Nova Era, noutra tradução é a Era Nova. O Espírito Verdade vai começar dizendo assim: os tempos preditos são chegados. Os tempos preditos são chegados. Então, criou-se dentro da corrente espírita, dos estudiosos da doutrina espírita. Eu me considero um estudante, aluno de primeira série. Mas nós temos no Brasil estudiosos da doutrina espírita. E segundo os estudiosos da doutrina espírita, tem uma corrente bem interessante, que diz assim, que o Espírito Verdade é João o Batista. Tem outra corrente que diz que é Jesus. Eu estava estudando na apostila do Oeste, e na apostila do Oeste, nessa que foi revisada agora não, na anterior, diz que o Espírito Verdade não é Jesus Cristo. Não afirma que é Jó. Diz que não é Jesus. Na apostila do Oeste, fé. Mas não vem aqui ao caso se é ou se não é, porque o Espírito de Verdade é de uma grandeza espiritual que menos interessa é a gente saber o nome. O que é dito é que os tempos são chegados. E Jesus conta uma parábola, e aí eu vou encerrar a nossa fala de hoje com isso. E Jesus diz assim, que era compara de novo com o Reino dos Céus, diz assim, é a história de um fazendeiro, de um homem que tinha muitas propriedades, e naquele ano a safra dele foi excelente, os campos produziram uma maravilha, os animais reproduziram muito, e ele está encantado. Ele está feliz, encantado com tudo, com a produtividade, ele está feliz da vida. Aí ele começa a pensar assim, o que é que eu vou fazer para guardar tudo isso que eu estou acumulando agora? Eu não tenho onde guardar, meus celeiros já estão cheios. E depois de uma reflexão ele diz assim, agora eu já sei, eu vou demolir os celeiros que eu tenho, vou construir outros muito maiores e vou guardar tudo isso e vou dizer para a minha alma minha, regala-te, goza, festeja, porque agora você tem para muitos anos. E Jesus encerra a parábola dizendo assim,
que naquela noite Deus disse assim: insensato, ainda hoje levarão a tua alma. E se o noivo chegar hoje? O que nós fizemos em nós? A nossa candeia, ela está acesa ou apagada? Tem combustível ou não tem combustível? E se a gente tiver que caminhar mais um pouco? O querosene é pouco ou é suficiente? O que é que nós precisamos fazer? O Evangelho de Jesus nos dá, na vivência, o reabastecimento das forças, da fé, do ânimo. A confiança na espiritualidade superior nos carrega nos braços. E nós, de posse desse conhecimento, na vivência desse ensinamento, na confiança depositada nesses seres que nos amam, carregados muitas vezes nos braços deles, nós haveremos de alcançar dias melhores, fazendo os esforços necessários para nos mantermos firmes e fortes no propósito do bem, iluminando as nossas consciências e fazendo brilhar a nossa luz. Agradeço penhoradamente a oportunidade, agradeço aos benfeitores, aos que dirigem essa instituição e a todos vocês que nesta tarde vieram ter conosco para o compartilhamento dessa compreensão sobre as lições de Jesus. Muito obrigado. São sempre temas que trazem reflexões, né? Eu amo o Espiritismo. A gente assiste, ouve, lê, acompanha e sempre é algo diferenciado. Eu estou aqui embevecida na tarde, realmente. Obrigada, Senhor, por ter nos dado essa oportunidade de estarmos nessa tarde. Que a gente possa levar o que foi dito hoje, em especial e que me tocou de forma diferente, acredito que é cada um de nós, pais e mães, não é? Que a gente não pode, não é por egoísmo, não é por falta de amor, emprestar, doar a nossa luz. Acredito que esse seja o grande desafio hoje, para nós olharmos no entorno e saber que a gente só pode fazer por nós mesmos, porque nós somos individualidades, cada um comprometido